Eu também quero atualizar algumas informações sobre os ritos daqui para frente, no meio dessas análises que você vai acompanhando no nosso 3 em 1. O Vaticano diz que o funeral do Papa Francisco deve ocorrer entre sexta-feira e domingo, só que a data exata ainda não foi definida. O corpo de Francisco deve chegar à Basílica de São Pedro na quarta-feira. Os grupos de cardeais devem começar a chegar em Roma amanhã, onde deve se estabelecer o cronograma da cerimônia. Ou seja, para que se prepare para o conclave. 7 cardeais brasileiros estão aptos a votar nesse conclave que vai eleger o próximo Papa. E ainda nessa edição a gente vai trazer os prováveis candidatos. Mas, Acácio Miranda, eu quero falar contigo sobre um dos grandes desafios que foram considerados para esse Papa Francisco, que foi a renúncia do Papa Bento XVI. Ou seja, mesmo diante de um novo Papa escolhido, da fumaça branca sair da Capela Sistina, havia 2 papas que, de alguma forma, comandavam 2 movimentos completamente opostos. Um extremamente conservador e o outro de moderado a progressista. Ou seja, parte da igreja ficou com a gestão do Bento XVI e ainda confiava no modelo de pontificado que ele estabeleceu e parte queria seguir com Francisco. Como que isso também criou uma divisão na igreja que acaba trazendo consequências também para a divisão política que a gente vive no mundo inteiro? Até um filme que conta bem essa história, chamado 2 Papas. Exato. Ele mostra essa transição. E verdade seja dita, o Papa Bento XVI, ele se preparou ao longo de toda a sua vida para que ele fosse Papa, ele se preparou academicamente, teologicamente, e ele sempre representou o que era a igreja na sua essência. Mas, ao final do seu papado, a igreja estava perdendo bastante relevância, estava perdendo muitos fiéis e era objeto de inúmeras críticas relacionados a casos de violência sexual e também casos financeiros relacionados ao Banco do Vaticano. E o próprio Papa Bento XVI anteviu essa necessidade de mudança e anteviu essa necessidade de choque. A gente usa bastante esse termo atualmente, esse choque de gestão na imagem da igreja. E ele próprio renunciou e contribuiu para que o Papa Francisco fosse eleito. Então é um período de transição na igreja, você disse, a gente ainda vai discutir os possíveis candidatos e há uma tendência pela manutenção desse progressismo, pelo menos por enquanto, para que o legado do Francisco chegue até o final e aí depois a igreja entenda quais são os seus rumos. Eu quero trazer para vocês, então, esses possíveis candidatos. Normalmente são os cardeais, né, que são os votados de maneira espontânea. Não há nomes apontados ali no conclave para que eles sejam eleitos. Por isso que, muitas vezes, são feitas várias votações. Quando não se chega a um nome, eles dão uma pausa para que aqueles que votam, né, os eleitos para votarem, possam fazer orações e recomeçar até se chegar a essa representatividade necessária para a escolha do novo Papa. Então nós temos entre esses cardeais que podem entrar agora nessa lista de possíveis papas eleitos no próximo conclave, o Matteo Zuppi, que é italiano, é um progressista pastoral muito próximo do Papa Francisco, defensor do acolhimento de imigrantes, ou seja, tem pautas muito parecidas com a de Francisco e por isso foi trazido por ele para ser um cardeal. Temos o Pietro Parolin, também italiano, que é moderado, diplomático, cuida da parte da diplomacia hoje ali do Vaticano, também é próximo do Papa e é secretário de Estado hoje no Vaticano, é um dos fortes nomes. Temos da Filipinas o Luiz Antônio, também progressista pastoral, muito próximo do Papa e tem um forte elo, uma boa articulação entre os cardeais asiáticos. E aqui a gente teria uma figura que sai um pouco dessa figura europeia, a exemplo do que aconteceu com o Papa Francisco, que foi o primeiro Papa latino-americano, a entrar também com outras características de países do mundo que ainda não tiveram representatividade no Vaticano. O Peter Turkson, que é de Gana, também é moderado social, tem uma proximidade com o Papa e poderia representar um Papa africano. E temos aqui também o Peter Erdo, que é da Hungria. Este já entra num movimento muito parecido com o que tinha Bento XVI. É conservador, não tinha
uma proximidade ideológica e de políticas estabelecidas para a Igreja Católica com o Papa Francisco. É um teólogo rigoroso e com forte apoio do leste europeu. Este nome aqui, ele ganha muita força nesse momento em que muitos avaliam a possibilidade de trazer a Igreja Católica para um movimento mais conservador novamente, diferentemente do que pregou o Papa Francisco ao longo dos anos. Vamos trazer os outros 5 que podem entrar também nessa disputa? O Jean-Marc Avellini, que é francês, progressista, tem proximidade com o Papa, também foca bastante em imigrantes e um diálogo entre religiões. O José Mendonça, português, moderado diplomático, próximo do Papa, também secretário de Estado do Vaticano. Temos o Fridolin Ambogo, que é da República Democrática do Congo, progressista e intelectual, tem proximidade com o Papa, favorito dos círculos culturais e espirituais dentro da Igreja Católica. Raymond Burke, ultraconservador americano, crítico direto, crítico das reformas de Francisco. E aqui também o Mark Kellett, canadense, conservador moderado, neutro, com experiência na Cúria. E por que a gente fala, né, Gustavo Segré, de alguns nomes que podem voltar a um movimento mais conservador? Porque o Papa Francisco discutiu muito o acolhimento de homossexuais pela Igreja Católica, embora não falasse diretamente sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele também defendeu muito a análise de casais divorciados que pudessem voltar a comungar, a depender da situação. E aí esses casos eles ficariam sob análise de cada diocese do país. E isso gerou, de certa forma, uma polêmica, porque muitos disseram, tá, mas que fator de análise que a gente tem, né? O que o senhor determina? E ele deixou essa discussão mais aberta, mas abriu esse precedente. Esses candidatos mais conservadores é aqueles que querem voltar ao que se tinha antes. Ou seja, você não abre tanto a Igreja Católica para movimentos progressistas, ou para acolhimento de homossexuais, ou para questões relacionadas à comunhão para pessoas que são divorciadas, e se volta mais àquela estratégia mais conservadora, mais tradicional que acompanhamos ao longo dos anos na Igreja Católica. De que maneira que isso se conecta muito também, Gustavo Segré, com a ideologia do povo católico ou com os movimentos políticos dentro da própria Igreja? E aí vem um comentário que você mencionava antes, muitas famílias que foram se afastando da Igreja Católica. Quando a gente conversa com pessoas religiosas, assim, que têm esse espírito religioso, você vê que nos últimos anos a religião evangelista conseguiu captar a atenção de muitos dos católicos que estavam um pouco entediados com a metodologia da missa. Era uma questão de roteiro. Você chegava na igreja e, confesso, é o meu caso. Quando você chegava desde pequeno, fui batizado, fiz a comunhão na Argentina, ia na igreja, estudei em um colégio que era católico, e você via que tinha um roteiro, então você chegava, já sabia o que o padre ia falar, qual era a música que viria, era todo muito estruturado. Quando você vai para uma igreja evangélica, é outro apelo, enquanto a chamada para se aproximar de Deus. E me parece que aí, e faria um comentário e depois engato com por que isso pode não acontecer. O comentário primeiro. Muita gente dentro da Igreja Católica pensa que deveria voltar àquela outra metodologia em que não deveria ser tão aberta para questões que são muito questionáveis dentro da igreja. Sim. A aproximação de pessoas homossexuais, questões que o católico raiz, de repente, não olhava com bons olhos. O reconhecimento da união homoafetiva. Que eu acho totalmente ultrapassada essa situação de rigidez. Me parece que a igreja tem que entrar nessa situação de uma modernidade também na religião, para que não se afaste mais gente, precisamente. Mas aí tem outra questão. Sobre os 135 cardeais, 108 foram colocados pelo Papa Francisco. Então, quando você vê, será que vai ter uma fortaleza tão grande esse acervo de dizer, voltemos ao que era antes, a igreja mais conservadora? Mas se tem 108 cardeais sobre 135, a lógica, se fosse uma questão política e não religiosa, me levaria a pensar que o próximo Papa, em função desses 108 cardeais colocados pelo Papa Francisco, poderiam continuar o legado dele. Você sabe que tem uma questão interessante voltada para o rito da Igreja Católica, né? Um pró e um contra, porque o contra seria o fato de muitas vezes esse rito se tornar tão tradicional que não atrai a atenção dos jovens, ou seja, ele é tão cadenciado,
tão feito de maneira segmentada, padronizada, que os jovens falam, puxa, essa linguagem já não se adequa mais àquilo que eu busco. Por outro lado, e aí vem o pró, essa padronização garante que em todos os dias, em qualquer lugar do mundo que você esteja, você acompanhe exatamente a mesma liturgia. Então, é para isso que serve essa padronização, né? Em diferentes idiomas ou independentemente do país onde você esteja, todos vão estar conectados com a mesma mensagem que a Igreja Católica quer passar naquele determinado dia. Por isso que há essas duas questões. O que muitos questionam é, não haveria a possibilidade, então, de se manter esse padrão que estabelece uma linguagem única em termos de liturgia para o mundo todo, mas que possa alterar essa linguagem a depender do público e do país que o acessa, porque a gente está falando de uma igreja que tem predominância no país inteiro, mais ou menos em alguns países, mas que tem culturas completamente diferentes acessando essa mesma religião. Ou seja, como é que você vai se comunicar com todas essas pessoas, adotando também um tipo de discurso que condiga com aquilo que elas pensam e acolham? Como é que você avalia, hein, Felipe Monteiro? Não, esse é o ponto principal, Ciri. Você vê, por exemplo, que a grande reforma da Igreja Católica se deu no Concílio do Vaticano II com João XXIII, não é? Quando ele, de fato, mudou completamente o procedimento das missas. Antigamente, a missa era rezada em latim. Depois do concílio, passou a ser rezada da língua materna de onde estava a igreja, né? O que foi um grande passo de aproximação com todas as pessoas do mundo todo, né? E o Papa Francisco, apesar de não ter sido reformador a ponto de fazer um concílio, ele foi reformador a ponto de colocar algumas questões, né, que, apesar de não ter mudado a cara da igreja, colocou as pessoas para pensarem e para debaterem, né? Quando ele fala, quem sou eu para julgar os homossexuais? Né? Isso foi foi revolucionário total. Um Papa falar isso foi algo assim inédito, né? Ele falar, por exemplo, que as pessoas que são separadas e têm um segundo casamento podem comungar, né? É algo, por exemplo, que, de certa forma, abriu, né, para as questões contemporâneas, né? Até porque, querendo ou não, o divórcio faz parte da realidade do mundo contemporâneo. Né? Claro que para o católico tradicional e conservador, ele vê essa declaração e fica assustado, né? Mas não dá para a igreja também virar as costas para essas pessoas, né, que querem ter uma formação católica, acreditam no catolicismo, né, e querem ter a bênção, né, do Papa. Então eu sinto que o Papa Francisco, ele, apesar de ter sido revolucionário a ponto de mudar a liturgia, de mudar as questões estruturais da igreja, né, ele foi revolucionário a ponto de trazer essas discussões todas. E reformar a Cúria, né, e reformar também a questão do Banco do Vaticano, né, que é bom lembrar que havia muita corrupção, acusações de lavagem de dinheiro, e ele mudou completamente a gestão dessas questões todas. Agora, só um ponto para colocar, Cine, você trouxe aqui vários nomes de possíveis... Lembrando que pode aparecer alguns fora desses nomes, que esses aqui são aqueles que já têm, de certa forma, um legado ali como cardeais no Vaticano, mas, como eu disse, a votação é espontânea, os nomes aparecem conforme serão indicados nesse conclave. Diga. E olha o ponto interessante, eu vou lembrar que o Papa Francisco estava fora da lista dos favoritos quando ele foi nomeado Papa, né? Ou seja, a tendência, né, é outro nome surgir também. Sim. E aí a importância da congregação geral, que é antes do conclave, né? Que é quando os cardeais vão conhecer uns aos outros, porque os cardeais não conhecem os 200 cardeais. Inclusive, nós temos 7 cardeais. Daqui a pouco eu vou contar os nomes deles aqui para vocês e de onde eles são. Zé Maria Trindade, como é que você avalia esses movimentos divergentes dentro de uma mesma igreja que agora vão precisar, de alguma forma, conversar e se articular na escolha desse novo nome? Pois eu incluiria um brasileiro, o Paulo César Costa, que é o arcebispo daqui de Brasília, que é um cardeal que tem, sim, um relacionamento muito grande em vários setores e, principalmente, ele é jovem. Eu acho que a Igreja Católica está precisando, neste momento, exatamente de uma postura, assim, de renovação e de mais juventude. Eu já conversei com vários setores aí da cúpula da Igreja Católica sobre essa situação. Quem é católico, eu não sei se acontece em todas as paróquias, pelo menos na minha é assim, existe uma reaproximação do público com a Igreja Católica. Todos os domingos que a gente vai à missa, vê exatamente a missa cada dia mais cheia, mais lotada. É verdade que isso depende muito do pároco, depende muito do momento, enfim, de cada região, mas é visível esta reaproximação. Nessas conversas minhas com bispos e tal, eu falava, será que a Igreja Católica não está vendo exatamente a perda contínua de fiéis? E, apesar de reconhecer um ego muito grande entre os bispos, né, isso é natural,
todos são humanos, o Papa é humano, tanto é que morreu, né? Então, assim, eles sabem disso. E me diziam de uma maneira até desconcertante para mim, ao falar, olha, isso não é uma competição. Nós não somos adversários dos evangélicos, nenhum evangélico. Todos procuram a Deus. E me disse um bispo o seguinte, nós temos uma tendência a levar os outros a gostar muito do que nós gostamos muito. E a Igreja Católica não entra exatamente nessa disputa. Eu diria que a Igreja Católica está em crise aqui no Brasil. O IBGE mostra que já não é mais um país católico, totalmente católico como antes. Muita gente responde ao IBGE como sou católico, mas não frequenta a igreja, né? E fica só no nome, enquanto os evangélicos não, eles são evangélicos e frequentam e dominam a Bíblia e são mais, assim, vamos dizer, são mais presentes. Então, o Brasil hoje já é um país evangélico e isso é muito bom. Todos nós somos cristãos, todos nós temos a engrandecer Deus, independente exatamente desta, vamos dizer, diferença de visão sobre Deus, que se deu lá atrás, no Lutero, né, no grande cisma, quando todos começaram a conhecer a Bíblia e entenderam que havia interpretação errada da Bíblia, que o Lutero achou que a cúpula da Igreja Católica estava de má fé e tal, mas não é, é uma interpretação. E a Igreja Católica, entre os integrantes, tem as suas, digamos, eu temo em dizer divisão, porque não é uma divisão, mas visão de como interpretar a Bíblia e de como interpretar a própria Igreja Católica. A gente vê os carismáticos, por exemplo, eles estão crescendo na Igreja Católica, é uma linha muito importante. Há, por exemplo, divergências sobre apoio aos padres, cantores, aos padres, como o Manzotti, que arrasta multidão, o padre Marcelo arrasta multidões aí. Então, esses padres acabam provocando dentro da própria igreja uma certa divisão e, por que não dizer, o tal dos ciúmes. Ciúmes é infernal. Ele mudou a humanidade. Então, existe, sim, esses conceitos diferentes. Eu não gosto de usar a palavra divisão, porque a Igreja Católica é uma só, a Igreja de Pedro, né? Mas existe, sim, esse processo. Então, o próximo Papa, que seja ele progressista ou conservador, ele terá uma grande missão de unificar e apacentar o rebanho.